بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري والإمام مسلم اللي citaram حديث عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que a oração da noite é duas. Então, quando nós rezamos durante a noite, nós rezamos cada duas rak'ah, você faz uma taslima. Depois mais duas rak'ah, duas taslima. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: e se alguém de vocês temer que vai entrar o Fajr, vai entrar a alvorada, que faça uma só. Essa rak'ah, ela sela as demais orações que ele praticou durante a noite. Esse hadith nos mostra que as orações durante a noite elas são feitas de duas em duas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui não colocou a quantidade das orações que devem ser feitas. A Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela foi perguntada pelo tabi'i que vieram depois dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqueles que estavam junto com o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são chamados de sahaba. Os que vieram depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são chamados de tabi'in. Um dos tabi'in, chamado Abu Salama ibn Abdurrahman, ele perguntou para Aisha radiyallahu ta'ala anha como eram as orações de Ramadã para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava as orações da noite durante Ramadã? A Aisha, ela disse para ele: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não fazia dentro de Ramadã e fora de Ramadã a mais do que 11 rak'ah. Só que depois ela completou. Ele fazia quatro que seria duas, fazia taslima, depois levantava em seguida, fazia mais duas, fazia taslima, e ele sentava um pouco. Depois ele levantava e fazia duas com taslim, mais duas com taslim, e ele sentava um pouco e depois levantava para fazer as três do witr. E ela disse: não pergunte para mim o quanto eram belas as rak'ah que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia, a leitura dele, a maneira que ele fazia essas genuflexões, essas rak'ah. E não me pergunta o prolongamento dessas rak'ah também, que ele prolongava muito. Isso demonstra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro de Ramadã e fora de Ramadã, ele não faria mais do que 11 rak'ah. Por quê? Porque a noite não dava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer mais do que 11. Isso nos mostra no hadith do Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, quando rezou atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitou Surat al-Baqarah, e recitou Surat al-Imran, e recitou Surat al-Nisa. Ele recitou 5 capítulos numa rak'ah. E até que o Abdullah ibn Mas'ud, ele disse, até que eu imaginei ou pensei numa questão que não seja boa. Disseram para ele: qual que é essa questão que não é boa? Ele falou de eu deixar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e cortar a minha oração, porque ele não aguentava mais ficar em pé atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tão longa era as orações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra que a noite não cabia, como nós falamos, mais do que 11 rak'ahs para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, em relação ao Tarawih, quantas rak'ahs nós deveremos fazer ou poderemos fazer? Porque nós sabemos que Tarawih é uma sunnah. Os ulama disseram, alguns disseram que são 11, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia, e a Aisha, ela disse que dentro de Ramadã e fora de Ramadã somente eram feitos 11, não fazia mais do que 11. E nós falamos porque a noite não cabia mais do que 11. No tempo de Umar ibn al-Khattab, o Umar, ele ajuntou as pessoas para que o Ubay ibn Ka'b, que tinha o Corão todo memorizado e que ele rezava com os muçulmanos, ele rezava na frente e mandou com que ele rezasse por 20 rak'ah. Por que das 20 rak'ah? Porque para facilitar para as pessoas. Facilitando para as pessoas, com 20 rak'ah, eles liam a menos ou faziam com mais rak'ah, então descansavam entre duas e duas. Por isso que foi chamada de Tarawih, que tem o descanso entre duas e duas rak'ah. E assim também foi passado para nós o que também foram feitas 36 rak'ah do Tarawih. Então nós temos que a maioria das grandes escolas dizendo que a maioria fazem 20 rak'ahs do Tarawih. Imam Malik, ele faz 36 rak'ahs.
Outros falam que podemos fazer somente 11 rak'ahs, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Qual que é o mais certo? Tudo é certo, independente da quantidade, porque o primeiro hadith que nós citamos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a oração da noite é 2 em 2. E se você temer que vai entrar a alvorada, que faça uma para que ela termine o seu witr com as demais orações, que seria a última rak'ah que nós podemos praticar. Então, quem fizer 11 é certo. Quem fizer 20 também é certo. E depois das 20 tem mais 3 de witr, que seriam 23. Quem fizer 36 também é certo, porque os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não fazem algo que não seja baseado naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também nos falou: vocês devem se apegar na minha sunna e na sunna dos 4 khalifas após mim. E o Umar é um dos khalifas que veio após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando ele determinou essas quantidades também se tornam sunna, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele determinou essa regra para nós. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite sempre as nossas boas ações, o nosso jejum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.